Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022. Chegamos a você ligadinho com a gente na tela da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. Um universo de desconectados no Brasil. Levantamento revela mais de 28 milhões de pessoas não usaram por nem um segundo sequer os serviços de internet no país. Preços ao consumidor caem no mês de agosto pelo segundo mês seguido, um recuo de 0,36%. Quedas de preços nos grupos transportes e comunicação foram as que mais influenciaram este recuo. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE, que também destaca a inflação medida dos últimos 12 meses até agosto, dessa vez, ficou abaixo dos 10%. O Corinthians marca 3 no Fluminense jogando em São Paulo e vai fazer a grande decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo em 2 jogos no mês de outubro. Você já provou carne de onça? Pois saiba que a especiaria que faz sucesso nos bares de Curitiba é a grande atração de um super festival gastronômico que começou esta semana na capital paranaense. E do interior do Paraná vem a imagem inusitada desta semana. Era hora do almoço, enquanto levava o pedido, o entregador virou a vítima de um cachorro danado que, discretinho na cena, levou a comida embora para saborear tudo. O cão Caramelo viralizou nas redes sociais e foi assunto comentado de milhares e milhares de internautas. Ganhou até carinho do entregador roubado. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta desta sexta-feira já está no ar. Um levantamento divulgado hoje pelo IBGE mostra que no Brasil, mais de 28 milhões de pessoas não usaram a internet no ano passado. No total, foram 28 milhões e 200 mil pessoas no Brasil que não usaram a internet no ano passado. Os números representam 15,3% da população com mais de 10 anos de idade desconectados do mundo virtual. Já o número de pessoas conectadas foi de 84,7% da população brasileira com mais de 10 anos, o que equivale a 155 milhões e 700 mil pessoas. Por causa da pandemia, o Instituto não realizou esta pesquisa em 2020. Já em 2019, 20,5% da população brasileira acima de 10 anos de idade disse não ter usado a internet. Isso representa 36,9 milhões de pessoas. Mas e por que esse número tão grande de pessoas sem acesso à internet? O principal motivo foi não saber usar a tecnologia. A pesquisa descobriu também que 95% dos entrevistados disseram que usam a internet para fazer chamadas de voz e vídeo. E quem mais usa a internet são os jovens entre 25 e 29 anos. Outra informação interessante é que, pela primeira vez, mais da metade da população com 60 anos ou mais usou a internet. E 28,7 milhões não tinham celular em 2021. O celular foi o principal dispositivo usado pela população acima de 10 anos para acessar a internet. O aparelho é seguido pela televisão, que ultrapassou o computador. Já no setor educacional, 98,2% dos estudantes da rede privada de ensino usaram a internet em 2021. Entre alunos da rede pública, o índice cai para 87%. As regiões Centro-Oeste e Sudeste lideram o uso de internet. Os menores índices foram registrados nas regiões Norte e Nordeste. 5,3% das pessoas disseram que não usaram a internet porque o serviço não estava disponível na região onde moram. Outra descoberta importante é que o rendimento real médio per capita nos domicílios com internet foi quase o dobro em relação aos que não usaram a rede. Em domicílios com internet, a renda média por pessoa foi de R$ 1.480. Já nas casas sem internet, a renda média per capita foi de R$ 795. Os dados fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, feita no 4º trimestre de 2021. Para fazer o levantamento dos dados, o IBGE considerou se o serviço foi usado pelo menos em algum momento no período de 90 dias antes da data da entrevista no domicílio. De acordo com o Instituto, o uso de internet vem crescendo no Brasil desde 2016, quando o índice estava em 66,1%. Bom, 84,7% da população conectada hoje, 66,1% em 16, crescimento expressivo, mas uma parcela grande ainda da população segue desconectada.
Os preços ao consumidor caíram no mês de agosto pelo segundo mês consecutivo, com variação mensal de 0,36%, variação negativa. E a inflação nos últimos 12 meses caiu para abaixo dos 10%. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os preços ao consumidor no Brasil caíram em agosto pelo segundo mês consecutivo, com uma variação mensal de menos 0,36%, e a inflação nos últimos 12 meses caiu para menos de 10%. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o IBGE, o resultado de agosto foi influenciado principalmente pela queda no grupo dos transportes e comunicação. A queda no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo nos transportes foi determinado mais uma vez pela redução dos preços dos combustíveis, além das passagens aéreas, após 4 meses de altas. Em julho, os preços caíram 0,68%, o menor registro desde o início da série histórica da pesquisa, em 1980. No ano, o IPCA acumulou alta de 4,39% e 8,73% nos últimos 12 meses. O PIB do Brasil cresceu 1,2% no segundo trimestre em relação aos 3 meses anteriores, após um avanço de 1,1% no primeiro. O STF, o Supremo Tribunal Federal, barrou a lei que surgiu prevendo a criação do piso salarial para os profissionais de enfermagem. Isso depois que a entidade, que representa hospitais da rede privada, entrou na Justiça para pedir a suspensão da lei, sob a justificativa de não ter como pagar o valor do piso para a categoria. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a suspensão da lei que criou o piso salarial da enfermagem. Ontem o placar ficou em 7-3 pela suspensão da medida, restando apenas o voto da ministra Rosa Weber. O piso salarial foi votado e aprovado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado e depois sancionado pelo presidente. Depois disso, a entidade que representa hospitais particulares entrou com pedido na Justiça para suspender a lei. O argumento é que hospitais e clínicas não teriam condições de arcar com o valor de R$ 4.750 de salário, determinado em lei. A Confederação Nacional dos Municípios também se posicionou contra o piso da enfermagem. Lá atrás, quando a proposta foi apresentada no Congresso, deputados se comprometeram a criar fontes de receita para bancar esse aumento de custos com a folha de pagamento nos municípios e também nos estados. Mudanças na tributação foram sugeridas, até mesmo uma nova fonte de receita foi cogitada, com a legalização do jogo de azar e cassinos. Mas nenhuma proposta foi levada adiante e essa nova despesa criada ficou sem fonte de receita para fazer cumprir a nova lei do piso. Agora vocês pensem no tamanho da indignação da categoria. São trabalhadores que dão duro, que trabalham e muito, que sentiram a chegada de um reconhecimento maior ao trabalho deles com a criação do piso. E agora, por decisão do Supremo, claro, tudo deixa de ter valor. Triste, E fica aquele sentimento imenso aí de frustração a tantos e tantos profissionais da categoria que estavam aí na expectativa da confirmação dessa lei. Bem, gente, vamos falar de agricultura agora nas lavouras pelo país. Com o fim do chamado vazio sanitário, em alguns estados, produtores rurais estão de olho no clima para iniciar o plantio. O vazio sanitário é uma medida do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para garantir o controle do fungo causador da ferrugem asiática da soja e o calendário da semeadura. Em áreas bem importantes produtoras do Brasil, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, demais áreas de Rondônia, metade sul do Pará e também no Amazonas. Depois é a vez de Santa Catarina e o Acre serem liberados para a semeadura da soja da safra de verão 2022-2023 e depois o estado de Goiás no dia 24 de setembro. Mais para o final do mês é a vez de Minas, Bahia, Tocantins, sul do Piauí e sul do Maranhão.
Maranhão. E a grande pergunta é, será que vai ter umidade para que o produtor tenha tranquilidade para lançar as primeiras sementes de soja? Essa é a grande pergunta, mas temos que levar em consideração que neste ano temos a influência do fenômeno Laninha e o fenômeno pode gerar um certo atraso. Eu não diria nem atraso, porque não vai deixar de chover. O problema é que a chuva, pelo menos as primeiras chuvas, virão de forma irregular para o centro do Brasil. E o solo ainda está muito seco, principalmente no centro do país. Então não é essa chuva de agora que vai reverter esse déficit hídrico entre Mato Grosso, Rondônia, também áreas mais ao norte do estado de Mato Grosso do Sul. Temos agora a presença de um corredor de umidade, que até provoca alguns episódios de chuva entre Mato Grosso do Sul, sudoeste de Goiás, Mato Grosso, Rondônia, mas com baixíssimos acumulados, de forma localizada e também com curta duração. Nesse próximo período aqui, que vai do dia 21 até o dia 25 de setembro, também tem previsão para a presença de um corredor de umidade entre a costa do Sudeste e a região norte do país, que vai favorecer a formação de nuvens de chuva nestas áreas entre Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Só que, de novo, trata-se de uma chuva localizada e passageira e que, portanto, o produtor rural vai ter que avaliar se ele corre esse risco de lançar agora essa semente ou se ele aguarda mais um pouquinho por uma chuva um pouco mais frequente e com maiores acumulados. Nesse período que vai do dia 26 até o dia 30 de setembro, também tem previsão de chuva nessa faixa que vai da costa do Sudeste até a região norte. Aumenta um pouquinho a condição de chuva entre Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, sul e oeste de Mato Grosso, além de Rondônia, mas os volumes ainda não serão tão elevados, 15, 20 milímetros no máximo, e novamente uma chuva mal distribuída. Tudo indica que é no decorrer do mês de outubro que a chuva irá finalmente ganhar cada vez mais força no centro-oeste do Brasil, principalmente, e sobretudo a partir dos últimos 10 dias do mês de outubro. Uma parceria entre a Associação Evangelizar é preciso e a Universidade Sesumar está garantindo bons frutos para a educação. Foram entregues 2.000 livros para um CEBJA, Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos na cidade industrial de Curitiba. A cidade industrial, ou SIC, é o maior bairro da capital do Paraná. Cerca de 2.000 livros didáticos foram doados para o Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos, professora Laís Michelotto, em Curitiba. Uma ação que a obra Evangelizar e a Rede Marista de Solidariedade estão dando continuidade no repasse de livros didáticos da Faculdade Unicesumar, instituição parceira da obra. O nosso trabalho aqui no SIC é sempre estar atento aos nossos amigos, né, que temos aqui na comunidade, as escolas, a igreja, né? E aí, quando nós fomos acionados com esse material, a gente já pensou nas escolas próximas, né? Fonte de conhecimento que vai poder abastecer o aluno e o professor. Nós não vamos estar trabalhando somente com os livros do Estado, mas podemos trabalhar com essa outra ferramenta, que é um outro tipo de pensamento, que o professor também pode trabalhar e compartilhar com os alunos. Então, são livros que são bem atuais e livros que vêm de encontro à nossa necessidade. Veja no próximo bloco, o rei Charles III viaja do país de Gales para Londres. Essa noite, ao lado dos irmãos, ele vai velar o corpo da mãe, a rainha Elizabeth II, na chamada Vigília dos Príncipes. Está tudo pronto para a grande decisão do festival Vem 2022, tudo ao vivo a partir das 6 da tarde amanhã na TV Evangelizar. E ainda, um festival de carne de onça agita o cenário gastronômico pelos bares de Curitiba. Não sai daí, o intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. São 4h40 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país. A você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela companhia. Eleições 2022. Olha, o esquema de segurança será rigoroso em Brasília, nos arredores do TSE e do STF, o Supremo Tribunal Federal. E está sendo um ano tenso também nos bastidores da política do país, ao longo dessa corrida eleitoral. São muitas denúncias de irregularidades em campanhas, mais de 10.000,
entre aqueles candidatos que estão nessa luta pela escalada ao poder. E sobre este assunto, quem traz todos os detalhes para a gente é a Marcele Nogueira. Boa tarde para você, Marcele. Boa tarde, Odilon. Boa tarde a todos que acompanham o Pauta Aberta. Estamos em período de campanha e a Justiça Eleitoral recebeu até o dia 12 de setembro mais de 10.870 denúncias de propaganda irregular. Pernambuco é o estado com maior número de ocorrências, com 1.511 casos, seguido de São Paulo, com 1.311 registros, e Minas Gerais, com 1.195. Todas as situações foram relatadas por meio do aplicativo Pardal, que foi criado pelo Tribunal Superior Eleitoral para centralizar estas denúncias. Os candidatos a deputado estadual receberam 3.683 registros e os que concorrem a uma cadeira de deputado federal, 3.476 denúncias. Os presidenciáveis registram 1.485 casos. Essas ocorrências são analisadas por um técnico do Tribunal Regional Eleitoral e, se constatada a irregularidade, são realizadas tratativas diretas com o denunciado. Caso o candidato não cumpra as determinações, o caso é convertido em processo judicial. Das denúncias recebidas até o momento, 27% passaram a tramitar nos juizados eleitorais. E pensando na segurança, já existe um esquema reforçado que segue até o fim das eleições. Há um plano com alternativas já pensadas no caso de invasão ou de ataques ao prédio do Tribunal Superior Eleitoral, que conta com rota de fuga dos servidores e também uma possível alteração de local da divulgação do resultado, caso haja alguma situação de risco para o curso comum do processo eleitoral. E no Supremo, uma barreira antidrone que foi preparada para o 7 de setembro continua funcionando. Volto com você, Odilon. Valeu, Marcele. Os servidores, tendo muito trabalho aí nesses dias que antecedem as eleições para combater as campanhas irregulares. Número impressionante, mais de 10 mil irregularidades aí em campanhas eleitorais. E também para garantir a segurança, principalmente na sede do TSE em Brasília e na sede do Supremo Tribunal Federal. Gente, vamos então de notícias internacionais agora. No Reino Unido, o príncipe Charles deixou hoje o país de Gales, onde passou para fazer visita, após assumir aí o cargo como rei agora do Reino Unido. E hoje ele passa a noite fazendo a vigília dos príncipes, ao lado dos irmãos, para velar o corpo da mãe dele, a rainha Elizabeth II. Charles III encerrou nesta sexta-feira em Gales sua viagem pelo Reino Unido como novo monarca, antes de velar durante a noite o caixão da mãe, Elizabeth II, ao lado dos dois irmãos na Vigília dos Príncipes em Londres. Em galês, o rei agradeceu as palavras amorosas após as demonstrações de carinho e pêsames do Parlamento Regional, que visitou ao lado da esposa Camila após uma cerimônia religiosa na Catedral Llandaff de Cardiff. A rainha Elizabeth II faleceu no dia 8 de setembro, aos 96 anos. A morte deste símbolo de unidade durante seu longo reinado de 7 décadas estimulou o sentimento independentista em Gales, assim como na Escócia e Irlanda do Norte, o que transformou a viagem de Charles III em uma missão crucial. Mais centenas de pessoas, admiradoras da família real, também receberam Charles III e a nova rainha consorte Camila, com bandeiras de Gales brancas e verdes com um dragão vermelho. Em Londres, milhares de pessoas continuam se despedindo da rainha. Na manhã desta sexta-feira, o fluxo contínuo de súditos obrigou as autoridades a suspender por pelo menos 6 horas o acesso à fila de vários quilômetros, onde a espera até o caixão é de quase 14 horas. A partir das 7h30 da noite no horário local, Charles III e seus irmãos, Anne, Andrew e Edward, prestarão homenagem à mãe com a Vigília dos Príncipes. A tradição começou em 1936, quando os 4 filhos de George V permaneceram em guarda ao redor de seu caixão. Pois é, e entre tantos milhares de súditos que aguardam na fila, algumas celebridades, até o ex-jogador David Beckham está nessa fila, enfrentando essa fila para dar o último adeus aí à rainha Elizabeth II. Pensem, 14 horas de espera para este último adeus a tantos e tantos súditos que se alongam nessa fila. E agora, imagens impressionantes da Ásia, Hoje um incêndio tomou conta de um arranha-céu em Changsha, na capital da província de Hunan, no sul da China.
O edifício, com 42 andares e mais de 200 metros de altura, foi atingido pelo fogo de grandes proporções. As imagens mostram vários andares em chamas e uma fumaça densa. No arranha-céu, funcionava um escritório da China Telecom, que é uma empresa estatal de telecomunicações do país. Para combater rapidamente o incêndio, foi preciso a mobilização de 280 bombeiros. Até o momento, não se sabe o número de vítimas. Segundo informações das equipes que trabalham no local, o fogo deve ter começado numa parede externa do prédio, mas ainda não foi descoberto o real motivo do incêndio. Olha, são imagens impressionantes, né? Assustadoras do que aconteceu no sul da China. Porém, de acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade chinesa de Changsha, apesar dessa imensa destruição no arranha-céu, não há até o momento o registro de vítimas. Pelo menos são essas as informações no primeiro momento dadas aí pelo Corpo de Bombeiros da cidade no sul da China. Vamos de futebol agora. Pela Copa do Brasil, deu Corinthians contra o Fluminense no segundo jogo da semifinal disputado ontem em São Paulo. Agora será Corinthians e Flamengo na grande decisão da Copa do Brasil no mês de outubro. Alvinegros e tricolores proporcionaram um dos duelos mais bonitos do ano no futebol brasileiro. A primeira chance de gol foi do Fluminense, logo no início da partida, mas o ataque tricolor esbarrou em Cássio. A resposta do Corinthians veio com o Renato Augusto em um belo chute de fora da área. Mas se Cássio estava do lado do Corinthians, do lado tricolor tinha Fábio. O primeiro tempo continuou animado, com chances de gol para as duas equipes. Mas aos 34 minutos, Renato Augusto acertou um belo chute de fora da área para marcar 1-0 para o Corinthians. No segundo tempo, as equipes continuaram tendo grandes chances. O Fluminense, na busca pelo empate, acertou uma bola na trave com John Arias. A partida só se resolveu de fato para o Corinthians nos minutos finais. Depois de uma bela troca de passes do ataque corintiano, a bola sobrou para Juliano, que fez um belo gol para aumentar o placar para o Timão. A classificação estava garantida, mas o Corinthians ainda queria mais. E no último minuto de jogo, o Timão puxou um belo ataque. A bola foi cruzada na área e Felipe Melo marcou o gol para o Corinthians. Final na Neoquímica Arena, Corinthians classificado para a final da Copa do Brasil 3, Fluminense 0. Felicidade, né, do Felipe Melo aí para fechar o placar para o Corinthians nessa grande vitória dos corintianos. As datas dos dois jogos decisivos já estão definidas. Serão dia 12 e dia 19 de outubro. A CBF ainda fará um sorteio para definir a ordem dos confrontos decisivos entre as equipes de maior torcida no país. Flamengo e Corinthians, que disputam a Taça da Copa do Brasil agora, edição 2022. E pelo Campeonato Brasileiro, amanhã começa a 27ª rodada. Confira os jogos. O estádio da Ressacada recebe amanhã às 4h30 da tarde a abertura da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o confronto entre Avaí e Atlético Mineiro. Às 7h da noite no estádio Engenhão, o Botafogo recebe o Coritiba. No domingo, às 11h da manhã, no estádio Nabia Bichedi, o Bragantino joga contra o Goiás. Às 4h da tarde, no estádio do Maracanã, tem clássico Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. No mesmo horário, em Fortaleza, na Arena Castelão, o Ceará recebe o São Paulo. Às 6h da tarde, no estádio Independência, o América enfrenta o Corinthians. E no Alfredo Giacone, o Juventude joga contra o Fortaleza. Um pouco mais tarde, às 6h30, no Allianz Parque, tem clássico paulista, Palmeiras e Santos. E às 7h da noite, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o Cuiabá. A rodada se encerra na segunda, às 8h da noite, com o confronto entre Atlético Goianiense e Internacional no Antônio Ascioli. É amanhã uma programação super especial para você aqui na TV Evangelizar, com transmissão ao vivo para todo o Brasil a partir das 6h. Você vai acompanhar, vai se emocionar com a grande decisão do Festival Vem 2022. Voz, evangelização e música. Está tudo pronto para o show? Confira aí. Depois de rodar o Brasil para audições, a grande final do festival Vem, Voz, Evangelização e Música, acontece amanhã a partir das 6h da tarde no Auditório Jesus das Santas Chagas, em Curitiba, com participação do público, com show especial do padre Reginaldo Manzotti e homenagem ao grande ícone da música católica brasileira, Padre Zezinho. Os finalistas já estão aqui ensaiando, exercitando a voz. A disputa está acirrada. Os talentosos
famosos cantores e compositores são Kelly Alves, Novo Acordo, Tocantins, Elton Galvão, Guajará, do Amazonas, Elber Lima, Vila Velha, Espírito Santo, Vivi e Natan, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Larissa Emanuele, Fazenda Rio Grande do Paraná e Felipe Luz, de Ouro Branco, Minas Gerais. Lembrando você que mora em Curitiba ou região metropolitana, vem pro Vem. É de graça e você dos 4 cantos do país acompanha aqui pela TV Evangelizar e você também pode votar no seu candidato favorito. Basta acessar o site do festival www.vemfestival.com.br. Você pode votar quantas vezes quiser. Então, reforçando, essa grande decisão começa amanhã a partir das 6 horas da tarde, com transmissão ao vivo. Vai ter show do padre Reginaldo Manzotti, vai ter homenagem ao padre Zezinho e, claro, o espetáculo, a apresentação dos 6 grandes finalistas. Não perca, vai ser uma decisão super especial, tudo ao vivo para você acompanhar aqui na tela da TV Evangelizar. O fim de semana está chegando e que tal você de casa provar uma iguaria diferente? Carne de onça, já provou? Em Curitiba é comum a delícia servida em praticamente todos os bares e não há quem não saboreie. Eu adoro, pois começou esta semana na cidade o 6º Festival de Carne de Onça. O Serginho, nosso repórter, foi conferir. Fala, Serginho. Exato, Odilon. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Começou o 6º Festival de Carne de Onça em Curitiba, um prato muito típico da região. E eu estou do lado do Sérgio Medeiros, que é o idealizador desse festival e vai contar pra gente que prato é esse petisco e vai carne de onça, vai onça aí? Olá, tudo certo, Sérgio? Então, esse prato é um prato muito típico de Curitiba e ele é muito simples e muito saboroso. Colocado a carne crua, uma carne bovina, patinho, sobre uma broa. Depois é colocado a cebolinha branca, bem picada, cebolinha verde, bem picada. E só então tempera com bom azeite extra virgem, sal e, se gostar, um pouquinho de pimenta do reino. Se não vai onça, qual que é a história desse prato? É muito interessante. Na década de 30 e 40, houve um time aqui em Curitiba, era o Britânia, depois ele fez uma fusão e se tornou Paraná Clube, né? E os jogadores, quando ganhavam, esse time ganhou muitos campeonatos, 7 na realidade, e quando eles ganhavam, os jogadores se reuniam lá então no bar, que era o Toca de Tatu. O presidente do clube e dono do bar era o Christian Schmidt, então servia lá uma baciada de carne crua, mais ou menos parecida aqui como o chefe está fazendo. E um dia o Duia, que era goleiro, reclamou: pô, Schmidt, essa carne aqui crua nem onça come. E aí os fregueses do bar começaram a pedir a carne que nem onça come, que se tornou a carne de onça. Um prato muito famoso e quem é de Curitiba ou vem visitar tem que comer. Nós fizemos um levantamento e chegamos a 175 bares que regularmente servem a carne de onça em Curitiba, que aliás é o nosso patrimônio cultural e material. Tá bom, Sérgio, agora fala pra gente desse festival. Até quando vai e como que vai funcionar aqui em Curitiba? Vai até o dia 2 de outubro, o preço é único em todos os bares, R$19. E todas as informações estão em curitibahonesta.com.br ou no nosso Instagram, @curitibahonesta. Tá bom, muito obrigado, Sérgio. Eu tô vendo aqui o chefe Cláudio finalizando, Odilon. E é lógico que nessa sexta-feira eu vou ter que experimentar também. Então eu deixo o programa com você, ó. Pode continuar tocando, que eu fico por aqui e vou experimentar um pouquinho desse pedaço, desse petisco que é a carne de onça, Odilon. Vou pegar aqui, Sérgio. Vai lá que é bom. Eu garanto que é bom. Nossa, é muito bom. É muito bom, Odilon. Muito leve, né? Muito leve. Muito leve. Volto com você, Odilon. A combinação é deliciosa, né? Só que a carne bovina, muito bem temperada, cebola, cebolinha, claro, deixam qualquer um com bafo de onça, mas vale a pena, viu? Agora o Serginho, só para deixar a gente na vontade, né? Vem com essa de fazer inveja aí, mostrando essa delícia, né? Pra gente aqui nesse programa, mas em tempos de Festival de Carne de Onça, eu vou saborear também. Para você de casa interessado em mais detalhes sobre o festival,
no site, né? Você encontra mais informações. Eu vou repetir aqui o site para você: www.curitibaonesta.com.br. E para encerrar o Pauta Aberta desta sexta-feira, eu quero falar sobre uma cena inusitada, né, que ganhou as redes sociais, viralizou ao longo da semana. Um cachorro vira-lata, Caramelo, o nome dele, foi flagrado roubando uma sacola com marmita em um momento de distração do entregador. A cena curiosa foi registrada em Mocajuba, no interior do Pará. Imagens do circuito de segurança mostram um momento em que um entregador chega com um pedido e toca a campainha de uma casa. Enquanto o homem estava de costas, o baú da motocicleta fica aberto e a sacola cai no chão. O cãozinho Caramelo olha, se aproxima e só observa num primeiro momento. Quando o motociclista se distrai ao tentar chamar o cliente no portão, o cachorro pega a sacola com a boca e praticamente desaparece. Toda a ação do cãozinho acontece sem que o entregador perceba. Quando ele vai até a mochila e nota que há apenas uma sacola, já é tarde. O pet estava longe. Os instantes em que o motociclista fica procurando a embalagem divertiram os internautas. O entregador Roseilson Melo conta. Foi na página do restaurante Delícias de Francisca no Instagram. Ele escreveu que no primeiro momento ficou sem entender. Em postagem, o entregador disse também que após o vídeo virou celebridade pela cidade e depois foi procurar o vira-lata. Aí aparece fazendo carinho no cachorro com a seguinte legenda: encontramos o Caramelo malandro. Malandrão, o Caramelo, danado, o cachorro não tem nada de bobo, né? Apesar do roubo, ele conquistou todo mundo na internet, até o entregador assaltado. Não tem como, né, a gente não achar graça dessa cena realmente inusitada que aconteceu no interior do Pará. Gente, antes de eu me despedir, ainda quero reforçar aquele convite para você, hein? Amanhã, a partir das 6 horas da tarde, a grande decisão do Festival Vem 2022. Os 6 finalistas já estão num clima de expectativa aqui em Curitiba, só aguardando o momento. Você de casa pode votar pela internet, vemfestival.com.br. Então, fica ligadinho amanhã, a partir das 6 horas da tarde, esta grande atração, né? Uma grande decisão que terá também como um dos destaques a apresentação Show com o Padre Reginaldo Manzotti. Então, ótimo fim de semana para você, aproveite essa decisão do Festival Vem e a gente volta a se encontrar na segunda-feira aqui no Pauta Aberta. Tchau e um excelente fim de semana.